da Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores e trabalhadores da saúde. Hoje recebemos a doutora Iana Kelly Formiga da Silva, ela que é dermatologista no AMA Especialidades Capão Redondo e vai nos trazer informações, como sempre, democratizando o conhecimento sobre alergias de pele. Iana, seja muito bem-vinda. Você que veio para São Paulo já há 3, 4 anos, Isso. né? E atuando junto à AMA Especialidade. Eu queria que, para a gente começar essa conversa, explicar um pouquinho como você hoje está na sua atuação dentro da AMA Especialidades, como é que você se sente nesse dia a dia, no seu trabalho, como é que estamos lá? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. A atuação do dermatologista na atenção secundária, no caso na AMA Especialidades, é uma atuação que eu me sinto fazendo um bom trabalho, porque a gente vê que as queixas de pele elas são muito frequentes na população como um todo. Existem várias doenças que devem ser combatidas, tanto no âmbito infeccioso, sanitário, como também as próprias queixas do paciente que tem várias doenças de pele que são muito frequentes e que devem ser sanadas. A gente, quando faz vários trabalhos epidemiológicos nas unidades básicas, a gente vê que as queixas de pele correspondem a quase 50% dos casos, Então, eu acho que até tem pouco dermatologista para dar conta de tanta queixa, E é importante, Porque a pele, é um órgão, um dos maiores órgãos que nós temos no nosso organismo, Então, a variedade de doenças que podem atingir e que podem se repercutir através da pele é muito grande. É muito grande. A pele é o maior órgão do corpo humano, ela desenvolve várias funções. Existem mais de 1.500 doenças catalogadas na dermatologia, Existem várias doenças, então cabe ao dermatologista fazer esse diagnóstico diferencial, Então, às vezes, quando lembramos do dermatologista, a gente lembra de pele, de beleza, de estética, e na verdade o dermatologista é o profissional capacitado não só para cuidar disso, mas principalmente para cuidar das doenças da pele, que são muitas e que devem ser avaliadas com critério. Agora, o clínico, o ginecologista, o pediatra, ele também precisa estar atento para que haja esse encaminhamento. É importante, quer dizer, as pessoas estarem atentas a determinados sinais, sintomas de pele, porque senão também acaba indo tudo para o especialista, mas em que momento o médico generalista, ele tem que se preocupar e falar, não, isso está fugindo do controle de uma questão simplesmente clínica, vamos dizer assim, simples, e começa a haver um comprometimento maior. Existe esse momento, não? Existe. Na verdade, na formação médica como um todo, não só na dermatologia, mas nas outras áreas, o médico ele é ensinado de acordo com a prevalência das doenças, Se a doença é muito frequente, independente da especialidade, o médico deve ser capaz de identificar alguns sinais e tratar certas doenças, Então, quando você vê no caso da dermatologia, micoses e alguns tipos de alergia, alguns tipos de doença que são tão frequentes na população, que ele sim deve ser capaz de identificar e tratar. Fora isso, temos algumas doenças sistêmicas que falamos, doenças comuns como diabetes, até alguns tipos de tumores, de câncer, que eles vão refletir na pele algum tipo de sinal. A pele, como um grande órgão do corpo humano, ele às vezes serve de espelho para alguma coisa que está acontecendo por dentro. Então, existem alguns sinais que o médico olha e encaminha para a gente, porque viu isso no exame, e aí ele encaminha ou porque identificou e sabe que aquilo é um sinal que pode estar acontecendo alguma coisa, ou então porque realmente passou da alçada dele. Ele tratou como se achasse que fosse alguma coisa comum do dia a dia, como não responde às vezes ao tratamento deles, eles encaminham, e geralmente é assim. E aí acaba, A própria recorrência acaba chamando a atenção para que Isso, seja alguma coisa mais severa. Quando não responde ao tratamento instituído, exatamente. Dentro desse processo, hoje nós temos estabelecidos, então, a AMA Especialidade. Nós vamos falar sobre alergias de pele, Claro que alergia hoje, cada vez mais, a nossa população, principalmente aqui em São Paulo, talvez
pelas mudanças climáticas, talvez pela própria poluição, cada vez mais a gente percebe pessoas que têm um determinado tipo de alergia. Nós temos bronquites alérgicas, nós temos alterações intestinais, gastrointestinais, mas o nosso foco hoje são alergias de pele. Dentro do quadro da alergia de pele, também acontece das pessoas terem uma doença sistêmica e que acaba repercutindo na pele. Come alguma coisa estragada, é a pele que sofre. Isso é comum no dia a dia, no atendimento de vocês? Bom, uma das grandes queixas dos pacientes que sentam na nossa frente todos os dias é a queixa do prurido, que é a população conhece como coceira. O paciente senta dizendo, doutor, eu estou me coçando muito, a pele coça bastante, eu acho que eu estou com alergia. Então, quando a gente fala em alergia de pele, a gente está falando num termo muito amplo. E que a maioria das vezes a alergia se manifesta na pele como coceira. Mas o caminho inverso nem sempre é verdadeiro. Coceira nem sempre quer dizer alergia. Alergia exatamente a alguma coisa. E como você falou, muito bem explicado no começo, aqui em São Paulo, a grande causa dos pacientes se coçarem ou ter algum tipo de coceira na pele é relacionado ao clima de São Paulo, né? O clima de São Paulo é muito seco, é muito frio, e por ser seco, frio e poluído, até os pacientes, por causa da temperatura, tomam banhos mais quentes, têm maus hábitos no banho e que fazem a coisa virar uma bola de neve mesmo. O paciente vai se coçar cada vez mais, a pele responde, eu sempre explico isso a eles, a pele responde à coceira com mais coceira, então vira um círculo vicioso. E o paciente chega na minha frente sempre com essa queixa de que está se coçando muito, e a maioria das vezes não é exatamente uma alergia a alguma coisa, mas sim a questão da extrema secura da pele que faz a pele coçar. Isso é muito comum aqui em São Paulo, muito mesmo. Você diria hoje que a principal causa dessas mudanças, de estarmos mais vulneráveis, seria realmente a mudança climática? Então, existe um fenômeno que a gente chama de atopia, né? O paciente ele carrega uma informação genética de ser atópico, e a atopia ela é uma doença mãe que tem 3 filhos, que é a rinite alérgica no nariz, a asma brônquica no pulmão e a dermatite atópica na pele. Então, quando o paciente tem por natureza já uma dermatite atópica, ele tem uma pele por natureza que é seca e sensível a muitos fatores. A gente não sabe explicar por quê, mas a atopia está aumentando na população. E eu acho que juntando a atopia que o paciente carrega com a própria variação climática, que a gente sabe que o mundo inteiro está passando, e eu acho que São Paulo não escapa disso, eu acho que essas queixas vêm aumentando sim. Né? E eu acho que aliado isso aos maus hábitos, como eu falei, de banho e de costumes, eu acho que acaba aumentando essa queixa sim. Hoje é uma das grandes, eu posso falar até em números em termos de 40%, 45% das queixas dos pacientes hoje giram em torno disso. Lembramos que o programa Saúde em Questão é transmitido através do canal profissional para a Rede São Paulo Saudável. E nós estamos aqui hoje conversando com a doutora Iana Kelly, que é dermatologista no AMA Especialidades Capão Redondo. E se ficar alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento que você queira fazer para nós, é só encaminhar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós repassaremos para a doutora Iana. Hoje nós estamos falando aqui sobre alergias de pele, um assunto que faz a gente refletir, inclusive na questão da higiene, né? Porque a higiene pessoal está ligado hoje cada vez mais com produtos que prometem milagres, né? Às vezes de limpeza e principalmente pelo hábito do banho quente. Eu achei muito interessante porque acho que isso é um hábito, na verdade, né? São Paulo é uma cidade, nós estamos no inverno, é um inverno meio que fake também, nós estamos vivendo uma conturbação, mas temos o lado da poluição, e essa questão de tomar um banho com água quente, que estimula, seria uma forma de estímulo para a liberação adrenérgica? Como é que funciona esse mecanismo? Na verdade, a questão da higiene, como você fala, a população tem um conceito meio errôneo do que seria higiene. Ele acha que quanto mais ele se limpar e se esfregar, mais seria adequada essa higiene. Isso é um conceito que meus pacientes mais idosos têm. Eles têm o costume de usar bucha, de se esfregar bastante, e isso não é saudável para a pele. A gente sabe que a pele ela tem uma camada gordurosa, superficial.
como se fosse uma espécie de óleo que é produzido naturalmente pela pele, que é para proteger e hidratar naturalmente a pele. Quando a gente expõe a pele a temperaturas de água muito quente, o que é que acontece? A camada de óleo é retirada e aí vem o ressecamento. Fora isso, a gente usa sabonetes bem agressivos no banho, né? Os sabonetes que tem disponíveis hoje no mercado, poucos são aqueles que não são agressivos. Então, a gente usa produtos que vão ressecar mais ainda a pele. Ainda tem o fator água quente, ainda tem o fator bucha, que o paciente às vezes usa para se limpar. Então, a gente, quando vai fazer essa abordagem no tratamento, não é simplesmente passar um hidratante. A gente precisa educar novamente o paciente do que seria a forma correta de se limpar no banho, porque não precisa de todo esse aparato como ele acha, não precisa, o banho quente é extremamente nocivo à pele, então o banho deve ser frio, no máximo morno. A gente sabe que na época do frio aqui em São Paulo é impossível tomar um banho gelado, mas a gente sabe que tem que ser no máximo morno e rápido, né? Até porque nossa cidade está com falta de água, a gente tem que tomar banho rápido. Sim, e isso é interessante porque também vem de acordo com o que a gente também preconiza dentro da área ginecológica, né? Aproveitando, né? Porque há realmente um desejo, às vezes, de escarificar Excesso a de limpeza, vulva, né? que acaba gerando mais complicação. Exatamente. Nós, na área ginecológica, Passam por isso. passamos com essas orientações também. Agora, o que um médico generalista ele tem que estar atento para saber e para pesquisar? Quer dizer, nós já vimos, né, hábitos, porque como nós estamos aqui compartilhando o conhecimento da especialidade, eu gosto dessa coisa do matriciamento, de repente, levar essa informação para a nossa auxiliar de enfermagem, para quem está no atendimento ao público e poder orientar, porque isso faz parte dessa orientação, né? Para não ficar com aquele costume, não, eu faço desse jeito. Não. Como que nós podemos orientar, então, o paciente, ou o que é importante a gente tirar da história do paciente? Então, eu acho que há sim uma padronização das orientações, eu acho que tem orientações que podem ser feitas por qualquer profissional de saúde da equipe, orientando os pacientes no sentido de manter hábitos de pele saudável, né? Eu acho que aqui em São Paulo, o primeiro deles é sempre que o paciente queixa de coceira, o médico generalista, ele pode sim identificar se isso pode ser advindo de alguma coisa, de hábitos mesmo do dia a dia. E a primeira coisa que ele deve verificar é a hidratação da pele. A pele seca, ela descama, ela fica vermelha. Às vezes existe o que a gente chama de eczema da secura, que é o eczema asteatósico. A pele vai estar escarificada, vai estar vermelha e vai estar extremamente seca. É mais comum do joelho para baixo e do cotovelo para frente. Então, se ele vê que aquilo está ocorrendo mais por uma pele seca, isso pode ocorrer, ele mesmo ou até o profissional, os outros da enfermagem, um técnico de enfermagem, podem fazer as orientações de cuidados com a pele, que tudo aquilo que a gente vem conversando, água mais fria possível, não usar bucha, sabonete adequado, sem cheiro, e a hidratação de preferência sem perfume, que a gente tem vários produtos hoje disponíveis no mercado nesse perfil, não necessariamente de preços, né, exorbitantes, mas de preços acessíveis. Isso é o paciente procurar com mais calma, que ele acha produtos dessa forma. Existem pessoas que se tornam alérgicas, na verdade não é que se tornam, elas vão se sensibilizando àqueles produtos, né? Por exemplo, desodorantes. São comuns hoje, cada vez mais, porque os desodorantes hoje eles não podem durar 2 horas, eles têm que durar a semana inteira, você tem que usar uma vez por semana. É verdade. E isso tem trazido problemas, vocês observam essa ação, quer dizer, produtos que nunca causou nada para mim, de repente eu não consigo utilizar porque em 24 horas eu começo a ter coceira. Então, mas isso não só em relação, né, a qualquer produto, né? Quando a gente fala em alergia de contato na pele, o esquema é exatamente esse. Eu nunca fui alérgico a esse produto, seja ele um desodorante, uma maquiagem, um esmalte, um níquel do relógio, né, o metal do relógio, qualquer coisa que encoste na minha pele. Eu nunca fui alérgica a esse determinado produto, mas a partir do momento, a minha pele, em algum momento, estranha o produto e leva um tempo de sensibilização para começar
a reagir contra esse produto. Então, ninguém nasce alérgico, né, ao níquel, ninguém nasce alérgico ao produto do desodorante, ninguém nasce alérgico. Essa alergia vai sendo desenvolvida de acordo com o contato. E aí, no caso, às vezes o paciente é muito claro, ele mesmo sabe o que está causando o contato e a alergia. Ele chega, doutora, estou nas 2 axilas, eu acho que é o desodorante. Ele mesmo fala isso. E realmente tem todo sentido, né? Desodorantes, esmaltes, maquiagem, então tudo isso é bem comum mesmo. E hoje, falando, né, de maquiagem, por exemplo, para vocês, mulheres, isso cada vez mais é nítido isso, né? Quer dizer, a utilização de produtos pode desencadear essa sensibilização. As pessoas estão mais atópicas, elas estão mais sensíveis. Eu acho que, na verdade, as pessoas podem até não ser mais sensíveis. Eu acho que é a gama de produtos novos que é maior. Então, se existem produtos hoje que a pele da gente não conhecia e pode estar estranhando a exposição a esses produtos. Eu acho que a gama de produtos cosméticos e todos os afins, a forma como eles são fabricados, os produtos que são utilizados na fabricação são cada vez maiores, o número, em quantidade hoje. Então, esses são muitas vezes produtos que a pele não conhecia. Existem várias doenças hoje da pele que são pesquisadas e como uma grande causa de desencadeamento, que não são nem doenças alérgicas, são doenças de outra família, vamos dizer assim, e a gente acha que tem algum tipo de exposição a antígenos, a alérgenos, no sentido de cosméticos, porque a quantidade hoje de substâncias é gigantesca, que é oferecida à nossa pele. Quando a gente está conversando aqui, eu está me passando assim, né? Quer dizer, a principal forma é a história do paciente, e isso eu acho que é riquíssimo você poder conversar com o paciente para poder chegar à conclusão do que está causando. Mas existem meios de diagnóstico, né? Qual o principal meio de diagnóstico? É tentar afastar esse paciente desses produtos? Quando nós desconfiamos que o paciente está se coçando, né? Esse é o primeiro ponto. Se eu achar que ele está se coçando por causa não de uma alergia, mas de uma secura da pele, é tudo aquilo que a gente já conversou. Mas se eu acho que ele está se coçando por uma alergia propriamente dita, então a gente vai, durante a história, tentar identificar o possível causador, né, de acordo com o que ele trabalha, com o que ele faz no dia a dia, com a localização de onde é, né, a coceira, se é na mão, se é na axila, se é no rosto. Um exemplo muito claro é o eczema de pálpebra, né? As mulheres chegam muito com eczema de pálpebra, né? Uma coceira, uma alergia, como eles chamam, na pálpebra superior, e eles acham que é a maquiagem, que é a sombra que está batendo diretamente aí, quando o principal causador de eczema de pálpebra é o esmalte. Então, eles têm uma ideia errônea, né, sobre isso. Então, alguns lugares já dão uma pista para a gente de qual é o agente causador. E é como você está falando, numa das nossas ferramentas diagnósticas é o afastamento da causa e até depois uma reintrodução da causa para ver se a mesma vai conseguir reproduzir o quadro novamente. E o maior desafio para um tratamento nesses casos é a mudança de hábito? É mudança de hábito. Sem dúvida nenhuma. O paciente com alergia de contato que senta na minha frente, principalmente dermatite crônica de mãos, a dona de casa que tem alergia a produtos de limpeza, a sabões e detergentes, ela senta na minha frente já vindo de outros médicos e eu sempre digo a elas, eu não vou dizer nada diferente do que já lhe foi dito. Você tem alergia a produtos de limpeza, vamos supor um exemplo. Então, o tratamento principal eu sempre explico para eles, não está na receita. O que está na receita é a pomada de melhorar teu quadro, é a medicação de tomar que vai melhorar teu quadro, é o hidratante, mas na receita não vai o remédio principal, que é se afastar da causa. E enquanto o paciente não tem essa consciência de que tem que fazer isso, ele não vai ficar bom. Eu sempre explico para ele, eu estou tratando a tua crise, mas eu não estou tratando a tua doença. Quem vai tratar a tua doença é você mesmo. Você tem que se afastar da causa. E enquanto ele não entende isso, ele realmente vai viver assim. Eu sempre acho que é uma questão mais de explicar para ele o que é que está acontecendo. Quando o paciente tem um entendimento do que está acontecendo com ele, ele tenta seguir a linha, ele tenta realmente melhorar. Agora, alimentos podem gerar problemas na pele também? Nossa, isso é uma pergunta muito interessante, porque alimentos na pele, eu sempre até explico, o paciente tem uma cultura de que sempre é alguma coisa que ele comeu que está fazendo mal para ele. A gente sabe que em adultos é muito raro ter alergia alimentar que cause algum tipo de problema na pele. Em crianças isso é mais comum, a criança não tem um sistema imunológico ainda muito bem formado, então ela ainda estranha alguns tipos de comida ou de proteínas presentes nas comidas.
Em adulto isso é bem mais raro. A gente sabe que quando um paciente tem alergia a algum tipo de comida, ele vai fazer uma alergia que é diferente. É uma alergia até mais grave, vai inchar a boca, vai inchar olhos, que é uma reação anafilática que a gente chama que em adultos, para alimentos, é a mais comum. Mas você comer alguma coisa e estar com uma coceirinha na perna por causa dessa coisa, é bem mais raro. Em adulto isso não existe. Seriam coisas mais sistêmicas. Mais sistêmicas mesmo, né? O paciente vai ficar todo, né, como eles mesmos chamam, intoxicados, né? Ficam todos vermelhos, com algumas pápulas vermelhas. E principalmente, que é o que chama a atenção, é o inchaço da boca e dos olhos que pode ocorrer, que é um sinal, vamos dizer, de alerta que você deve ir para o hospital, porque é um sinal de alergia mais grave. Ou seja, processos alérgicos, eles podem, pela manutenção, às vezes, de ficar, não é uma coceirinha, usa aquela pomadinha, ou então toma alguma coisa. Eu posso piorar esse processo e uma alergia pode chegar a levar à morte? Então, no sentido de alergia, né, localizada não. O grande problema da automedicação para uma alergia localizada é a piora do quadro naquele local. O paciente chega com lesões mais graves, no sentido de mais grossas, mais infectadas, porque ele está tratando errado em casa e não está se medicando com as pomadas, que às vezes tem vários agentes ali no meio que não são adequados para o tratamento. Agora, em termos de alergia generalizada, sim. Mas esse tipo de alergia generalizada, raramente o paciente se medica sozinho, porque é um quadro que chama mais atenção, então ele vai sentir a necessidade de procurar realmente ajuda, porque sabe que está um pouco mais proeminente. Agora, a urticária, que é um tipo diferente de coceira, não é necessariamente, como eu falei, alergia a alguma coisa, é muito comum em criança. A gente tem dois tipos, que é a aguda, que dura poucos dias, e a crônica, que dura muitos, né, mais de 6 semanas, por definição. Ela se caracteriza como umas lesões que lembram picadas de mosquito por todo o corpo, é muito comum em criança, elas vão para o PS por causa disso, e a causa mais comum nelas é idiopática, 50% não tem causa, a criança acorda daquela forma mesmo. De repente. De repente. E também se acha que também em alguns casos é pós-viral. Ela tem uma gripe, uma virose comum respiratória e depois de alguns dias acorda daquela forma. Pode ver no plantão da pediatria do PS, tem muita criança dessa forma. E o tratamento é com antialérgico, é com antihistamínico oral, né? Não é um quadro extremamente grave e com 5 dias, 4 dias a criança está bem. Mas quando no adulto isso acontece, geralmente não vem na forma de urticária aguda, que vai embora com poucos dias, vem como na forma de urticária crônica. É uma das grandes procuras hoje para o dermatologista é por causa das crises de urticária. É uma doença difícil de se controlar, o tratamento não é fácil, porque não se sabe a causa ainda. Então, tudo que não se sabe a causa é difícil de se controlar, né? Porque eu sempre explico ao paciente, você não está com alergia exatamente a alguma coisa. O teu corpo está estranhando alguma coisa que a gente não sabe o que é ainda. A medicina não foi capaz ainda de identificar. Então, a gente vai controlando do jeito que dá com as medicações. E assim, não adianta biopsiar, não adianta fazer processos muito mirabolantes, ressonâncias, né? Não. Fazer, porque não tem um diagnóstico. Exato. Aí o controle é como? O controle vai muito do sintoma, né? Porque assim, biópsia em termos de alergia nos diz muito pouco. Nos diz muito pouco. Ela vai me dizer que é uma eczema, isso eu já sei, eu estou vendo que é uma eczema. Ela vai me dizer que é um processo urticariforme, eu estou vendo que é uma urticária. Então, a biópsia vai me dizer o que eu já estou vendo, não vai me dar muita informação. A biópsia não é capaz de me dizer a que aquilo está se formando, o porquê daquilo está se formando. Então, se o paciente está com alergia de pele que coça, tudo, então a gente vai tentar trabalhar os sintomas daquilo ali se a gente não identifica a causa. E no caso da urticária crônica, né, que o tratamento é por boca mesmo, os remédios eles são efetivos em controlar as crises. Raramente a gente não consegue. Sendo que elas se repetem e é isso que chateia eles. Isso chateia, e assim, chateia nós também, né? Também, porque é frustrante para eles e para a gente. E aí vem aquela pergunta, e o estresse? O estresse piora uma coceira, um processo que, né, de ressecamento, nesse dia a dia tão tranquilo que a gente tem em São Paulo, né? Sem trânsito. Sem trânsito, como é que se constitui tudo isso? Então, Essa vida nossa é complicada dentro Exato. dessa cidade. Quer dizer, isso pode acarretar uma piora e, de repente, ser a causadora desse prurido idiopático, da urticária Exato. idiopática?
Existe um CID para isso, um código de doença para isso, né? Existe um tipo de doença que eu acho até meio forte demais para isso, chama as escoriações neuróticas, né? A gente sabe que, não a urticária, que a gente está vendo aquilo ali, mas o paciente, se ele está passando por um processo de ansiedade, de estresse pós-traumático, inclusive, ele pode descarregar no corpo de várias formas. Tem paciente que tem enxaqueca, tem paciente que tem problemas gástricos, tem paciente que tem problemas intestinais, mas tem pacientes que vão descarregar essa parte psicossomática, né, do que está acontecendo com ele na pele. Tem pacientes que coçam a pele por ansiedade. Eles descarregam na pele, né, com o ato de coçar, ele descarrega a ansiedade dele. Sendo que aquilo que eu te falei no começo, a pele responde à coceira com mais coceira. Então, o que fez ele começar a coçar, a gente não sabe. A ansiedade pode acontecer? Pode. Então, é aquele paciente que a gente olha, é muito comum, que só está com lesões escoriadas no corpo, onde a mão alcança. E que a gente olha e a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe que é ele quem está causando essas lesões. Então, a gente sempre tem que ter eu digo que dermatologista, às vezes, é um pouco de psicólogo, de terapeuta. A gente tem que saber uma abordagem correta para esse paciente, de conversar o que é que está acontecendo, de ensinar para ele que ele não vai parar de se coçar enquanto ele mesmo não parar, né? Então, de tratar e ter essa abordagem. Mas é com certeza uma causa muito comum de coceira na pele é a ansiedade, é descarregar a ansiedade no próprio ato de coçar. Uma outra coisa interessante é que existe a alergia, mas existe aquilo que as pessoas reputam a ser uma alergia, Isso. mas que são de causas, por exemplo, nós falamos no fato de que no frio as pessoas tomam banho quente, Isso. mas no calor as pessoas transpiram. E aí os fungos se aproveitam. É muito comum as pessoas com relação à higienização e acabarem em locais onde você tem uma maior concentração de suor, acabar formando áreas avermelhadas e tudo mais. E as pessoas confundem um pouco. Isso é comum no tratamento com vocês? É muito comum, é como eu falei, o paciente vem dizendo que ele está se coçando. Se é por causa de uma alergia, se é porque a pele está seca, ou se é, como você está falando, por causa até de uma micose, é muito comum, né? Então, em áreas de dobras, né, como axila, como virilhas, pacientes que têm a mama muito grande, vai ter uma região inflamatória que também isso pode acontecer. Pacientes que têm um abdômen avantajado, que a gente chama em avental, tem uma dobra infraabdominal, isso também pode acontecer, né? Em todas as regiões de dobra, onde vai ocorrer suor, vai propiciar umidade e também calor naquele local. Então, é tudo que o fungo quer. Então, o fungo, ele gosta de colonizar essas dobras, os dedos dos pés, que também o pé está bastante abafado ali. E a micose superficial da pele, ela coça por definição. Ela sempre vai incomodar com algum tipo de coceira. Então, é um dos diagnósticos que a gente tem que pensar sempre é isso. Nem sempre é uma alergia, né? Isso pode ser, sim, uma micose superficial que deve ser tratada. E, Ana, nesses minutos finais, eu queria que você, se quiser dar o seu recado, colocar alguma coisa que nós não tenhamos abordado, que você acha que seja importante para quem está nos assistindo, como uma dica. Eu acho que nós passeamos aí pelo processo de diagnóstico e tudo mais. Tenho certeza que foi muito bem aproveitado, mas fica à vontade para você se despedir das pessoas que queiram aí saber mais alguma coisa. Então, eu acho que até de acordo com o número de doenças que eu atendo durante o dia, olhando pelas mais frequentes, eu vou falar aqui o que eu repito todos os dias, até como uma fita já de repetição, já está apertado lá a repetição. Os pacientes, eles têm que tomar um banho mais frio, né? Um banho mais rápido. Não pode se esfregar muito com sabonete, usar um sabonete o mais neutro possível, né? Esses sabonetitos antibacterianos por aí, Menos isso não espumas existe. possível, Menos né? espuma possível, né? Criar o hábito. É impossível viver em São Paulo e não usar um hidratante após o banho. E quando eu falo hidratante, não é esses cosméticos que de ficar bem cheiroso, né? Eu disse ao paciente, não é esse tipo de hidratante que eu estou falando. São hidratantes sem cheiro, sem perfume, caprichar nas áreas de extremidades, ou seja, do joelho para baixo e do cotovelo para baixo também. E assim eu vou estar evitando muita coisa. Por outro lado, uma coisa que eu sempre oriento também é a questão de manter as áreas de dobra sempre secas,
O pé tem que estar sempre seco, secar bem entre os dedos, né? E procurar, se possível, se notar que sua demais, usar um talco para evitar as micoses. As donas de casa devem usar luvas, isso é muito importante. E não só dona de casa, mas quem trabalha com a limpeza. O contato constante da mão com a água pode propiciar doenças. Elas chegam reclamando da unha que está fraca, mas o problema é bem pior, né? Às vezes pode dar micose, pode dar alergia a produtos de limpeza, então proteger a mão com a luva também é bem interessante. Então eu acho que são essas as coisas que eu passo o dia inteiro ensinando para eles e que isso, com essas simples medidas a gente diminui, eu acho que diminui 50% das minhas consultas. Com certeza. Muito obrigado, Que é Liana. isso, para mim foi um prazer. Encerramos aqui mais um programa Saúde em Questão. E se ficou alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, é só encaminhar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e tenho certeza, repassaremos a Iana, terá o maior prazer em responder o seu questionamento. Até a próxima semana e no próximo Saúde em Questão.